Café. O cheirinho e o sabor intenso. É por si que a origem importa. Saber selecionar os melhores grãos, torrados por mestres portugueses e moídos na perfeição. É por si que elaboramos um café com características únicas. Experimente toda a qualidade e sabor da nova gama Por Si Select, agora em cápsulas de alumínio. Por Si, viver bem ao melhor preço. Boa noite. O Presidente da República prepara-se para falar sobre as medidas de renovação do estado de emergência. Já estamos a receber em direto imagens de Belém, para onde vamos assim que o Presidente começar a falar. O Primeiro-Ministro já disse que o nível de confinamento tem de ser mantido durante o mês de março. Assim, António Costa alertou ainda que a situação continua extremamente grave, apesar das medidas em vigor estarem a dar resultados. São estas as citações do Primeiro-Ministro. António Costa avisa ainda que não é o momento para começar também a discutir desconfinamentos. Estas as ideias-chave deixadas pelo Primeiro-Ministro. Por isso, no próximo estado de emergência, que vai do dia 15 de fevereiro até 1 de março, mantêm-se todas as restrições. Não há também data para o regresso das aulas presenciais. Apenas é permitida a venda de livros e material escolar. Vamos já ouvir o Presidente da República em direto de Belém. Tentarei de novo ser breve e claro. Foram 2 semanas difíceis, mas terminaram melhor do que haviam começado. Começaram com números de infecções, de mortos, dos piores da Europa e dos piores do mundo. Pressão elevadíssima nas estruturas da saúde. Notícias pontuais de favoritismos no desvio de vacinas. Sentimentos divididos quanto a apoios europeus. E, em algumas vozes da opinião política, acenos a governos de salvação nacional. Foram dias, mais uns, nesta saga de quase um ano, pesados para todos, dramáticos para bastantes. Mas foi precisamente o correr dos dias que permitiu esclarecer o que parecia incompreensível, decidir o que não podia esperar, trazer razão onde reinava a emoção, compreender o que estava a mudar. Os portugueses compreenderam que os apoios europeus eram simbólicos. Não substituíam os heróis da saúde, mas mostravam que numa verdadeira união ninguém deve esquecer ninguém. Os portugueses compreenderam que há atrasos na produção e no fornecimento de vacinas, na Europa e em Portugal, e que isso ia impor, a partir de abril, vacinar mais e mais depressa para cumprirmos a meta avançada para setembro. E também que os responsáveis pelos favoritismos no desvio de vacinas iam ser exemplarmente punidos. Os portugueses compreenderam que sublinhar a essencial ajuda das nossas Forças Armadas, presentes desde março de 2020, ao pessoal da saúde e aos autarcas, é um trunfo no processo de vacinação. Os portugueses compreenderam que o bom senso já aconselhava que provocar nesta altura crises políticas com cenários de governos à margem dos partidos, de resultado indesejável, em tempo perdido, em terceiras eleições no verão, e nada de novo no horizonte, não servia para outra coisa, senão para agravar a pandemia, nunca para abreviar. Os portugueses finalmente compreenderam o mais importante, que o número de infectados por dia descia de mais de 15 ou 16 mil para entre 2 e 7 mil. E o de mortos descia também. E isso, a manter-se, podia, dentro de semanas, um mês e meio, reduzir a enorme pressão sobre as estruturas da saúde. E agora? Agora é tudo muito claro. Temos de sair da primavera sem mais um verão e um outono ameaçados.
em vida, saúde, economia, sociedade. Temos de assegurar que a Páscoa, no início de abril, não será causa de mais uns meses de regresso ao que vivemos nestas semanas. Temos, até à Páscoa, de descer os infectados para menos de 2.000, para que os internamentos e os cuidados intensivos deixam dos mais de 5.000 e mais de 800 agora para perto de um quarto desses valores. E descer também a propagação do vírus para números europeus. Estabilização esta duradoura, sustentada, sem altos e baixos. Temos de manter o estado de emergência e o confinamento, como os atuais, por mais 15 dias e apontar para prosseguir março fora no mesmo caminho, para não dar sinais errados para a Páscoa. Temos de melhorar o rastreio de contaminados, com mais testes, mas sobretudo com mais operacionais, e ter presente o desafio constante da vacinação possível. Sem essas peças-chave, não haverá um desconfinamento bem-sucedido. Temos de, durante essas semanas, ir estudando como, depois da Páscoa, evitar que qualquer abertura seja um novo intervalo entre duas vagas. Temos de continuar a apoiar, e apoiar depressa, os que na economia e na sociedade sofrem com estas semanas de sacrifício. Tudo sem crises políticas. Tudo sem cenários de governos de unidade ou salvação nacional. Não se conte comigo para dar o mínimo eco a cenários de crises políticas ou eleitorais. Já nos bastam a crise da saúde e a crise económica e social. Foi esse o mandato que recebi há 5 anos e que termina a 8 de março. É esse o mandato que recebi renovado para começar a 9 de março. Vencer as crises, mesmo as mais graves. Não provocar as crises, mesmo as mais sedutoras. E contar sempre, mas sempre com os portugueses. E é a eles que me dirijo a terminar. Quero agradecer-vos este confinamento global. Quero apelar-vos a mais resistência ainda no futuro próximo. Quero dar-vos esperança, porque sem esperança o dia-a-dia de sacrifício perde todo o sentido. Vós, portugueses, sois, na verdade, a única grande razão de ser de nós termos orgulho em Portugal. Foi assim o discurso do Presidente da República a justificar mais este estado de emergência e a confirmar isso mesmo, ou seja, as medidas que são necessárias para chegarmos à Páscoa com alguma tranquilidade e menos casos de confinamento e uma palavra sempre chave, sem provocar crises políticas. Já é grave o que vivemos na pandemia. Já vamos daqui a pouco analisar ao detalhe este discurso do Presidente da República. O Primeiro-Ministro avisa que é preciso manter o nível de confinamento durante o mês de março. António Costa diz que não é agora o momento de discutir desconfinamentos totais ou sequer parciais. Nós damos numa trajetória descendente. Os sinais são de desaceleração da pandemia e as palavras são de que o confinamento está a resultar. Mas mesmo numa curva descendente, nos próximos 15 dias não muda nada em termos de restrições. E dificilmente vai mudar no próximo mês. A regra é manter tudo exatamente como está. E seguramente acho que devemos preparar os portugueses, falando-lhes verdade, e dizer que devemos assumir que durante o mês de março seguramente vamos ter que manter um nível de confinamento muito semelhante a este, se não idêntico a este. António Costa mantém a firmeza das atuais medidas em vigor e diz não querer induzir ninguém em erro. Por isso, recusa falar em relaxamento. Não é momento para começar a discutir desconfinamentos, totais ou parciais. Acho que é extremamente prematuro trazer esse debate para a opinião pública.
porque pode induzir em erro os cidadãos. Marcelo Rebelo de Sousa pediu um plano faseado de reabertura das escolas para o futuro. António Costa insiste em falar no presente. Se vamos poder regressar ao ensino presencial só depois das férias da Páscoa ou antes das férias da Páscoa, é absolutamente prematuro. Portanto, não vale a pena entrar na especulação. E o que eu pedia é que, neste momento, que é ainda extremamente grave que o país está a viver, não nos comecemos a concentrar no desconfinamento. Com o horizonte de um confinamento até ao final do próximo mês, António Costa diz que a abertura do país será estudada e gradual, mas dá já 2 certezas no curto prazo. Não haverá seguramente festejos de Carnaval, isso claro que não há, e seguramente a Páscoa também não será a Páscoa que nós conhecemos. Conclusões de um Conselho de Ministros em que a maior novidade é de que tudo fica mais ou menos como está. António Costa alerta também que a redução das vacinas é um dos riscos que o país agora enfrenta. A capacidade de vacinação em Portugal, no primeiro trimestre, vai mesmo cair para metade. Hoje foram administradas em Portugal mais 20.937 doses das vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas com a primeira dose 4.418 pessoas, no total, com apenas uma dose, são mais de 303 mil os portugueses já vacinados. Com as 2 doses, ou seja, com o processo de vacinação completa, temos mais 16.519 pessoas, já vamos ver daqui a pouco, e também, aqui está ele, o número, e num total de 103.078 vacinados. O confinamento fez baixar o nível de transmissão do vírus para o valor mais baixo de sempre. O RT está bem abaixo do 1, nos 0,77. Mas António Costa avisa que agora há 2 riscos novos no combate à pandemia: mais variantes e menos vacinas. Em vez dos 4,4 milhões de doses, nós vamos receber neste primeiro trimestre 1,9 milhões de doses. 1.980.000 doses. O que significa que a nossa capacidade de vacinação neste primeiro trimestre vai ser cerca de metade daquilo que estava previsto nos contratos assinados entre as farmacêuticas e a Comissão Europeia. O Governo diz que o problema não está no Plano Nacional de Vacinação, mas sim nos atrasos da entrega das doses. António Costa mantém a meta de vacinar até ao fim do verão 70% da população portuguesa, mas com uma condição. Quem produz a vacina, a produza na quantidade suficiente. Que as entregue na quantidade contratada à Comissão Europeia. Que a Comissão Europeia, como o tem feito, a distribua nos termos acordados pelos países. E depois os países façam, como nós temos feito, ser capazes de distribuir e aplicar a vacina. 43% dos novos casos no país devem-se à variante britânica. António Costa apela por isso aos cientistas para que entrem em consenso na definição de metas para reforçar ou aliviar o confinamento. Vamos então olhar para o discurso do Presidente da República sobre este novo estado de emergência. António José Teixeira, boa noite. Boa noite. Estávamos à espera de um discurso sobre a pandemia, mas tivemos também aqui recados políticos logo no início, ou seja, pandemia sim sem crise política e sem governos de salvação nacional ou outros tipos de ideias. No princípio e no fim, João, essa foi a mensagem mais forte. Obviamente que o discurso do Presidente é sempre um discurso político forte, deixou avisos à navegação muito claros. Quer redução dos números que temos, seja de contágios, de internamentos, de unidades de cuidados intensivos, muito reduzidos. Menos de 2.000 contágios, é um patamar que já definiu, na linha do que Carmo Gomes tinha definido como as tais linhas vermelhas que era preciso estabelecer e sobre as quais nos devíamos entender. Deixou também uma referência muito clara sobre aquilo que espera que venha a ser uma redução substancial para 1/4, seja nos internamentos, seja também naqueles que estão em unidades de cuidados intensivos. Essas balizas não há lugar para desconfinar tão cedo, até ao fim de março vai-se manter, não podemos dar sinais errados, muito menos, para ir ao encontro da tua pergunta, sobre
governos de salvação nacional, abertura de uma crise política para fazer eleições. Os recados eram para quem, António? É para a Eram oposição? É para aqueles que faziam parte que apoiavam o governo? Eram recados para vários, digamos, atores políticos, comentadores até, que vieram a público, escreveram crónicas que mereceram apoios, até, digamos, pronunciamentos mais coletivos, no sentido que era importante, face à gravidade da situação, encarar um outro governo que fosse capaz, digamos, de ser mais forte a gerir a pandemia. Ora bem, isso pode ser um engano. Eu acho que o Presidente tem demonstrado uma sensatez quanto baste para confiarmos que nesta altura nos devemos concentrar todos no ataque, e num ataque que não pode ser, como disse o Presidente da República, apenas um intervalo entre duas vagas. E, portanto, o que estamos a fazer tem que ser duradouro e sustentável. Estou a usar palavras do Presidente de novo, para que o tal verão e o outono que se seguem poderem ser, digamos, mais tranquilos e darem outro horizonte. É evidente que faltam aqui outras variáveis, vacinas que até agora estão atrasadas. O Primeiro-Ministro disse que só temos metade ou menos de metade daquelas que deveríamos ter no primeiro trimestre. Vamos ver se a partir de abril recuperamos o tempo perdido. Mas fica aqui uma ideia de sintonia que tem existido sempre entre o Governo e Presidente, mas a ideia de que o confinamento agora é para ser mais duro e não há desconfinamento. Sente-se aqui um Presidente da República mais reforçado ainda, não é que ele sempre tivesse receio, porque sempre disse o que pensava, mas mais reforçado com esta reeleição na forma até de influenciar o que o Governo tem que aprovar? O Presidente está relegitimado, ainda está no final do seu mandato, não tomou posse ainda do seu segundo mandato, mas o seu discurso de vitória na noite eleitoral foi precisamente este. O que é urgente, o que é preciso atacar é a crise sanitária que temos pela frente. Sem ela não podemos ter horizonte na economia, no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia. E, portanto, nesta altura, pese embora as críticas que pode merecer e merece quem geriu a crise até agora, a verdade é que todos temos que nos concentrar em passar o patamar seguinte, isto é, que o confinamento, que o sacrifício que vai redundar numa crise económica e social muito profunda vale a pena, que fique alguma coisa do sacrifício que todos estamos a fazer e que possamos pensar que depois da primavera teremos um horizonte um pouco mais largo. Até o final de março não é de esperar nada de novo em relação ao confinamento. António José Teixeira, obrigado. Boa noite. Boa noite. O Governo ouviu críticas de todos os partidos sobre a gestão da pandemia. Bloco de Esquerda e PAN acusam o Executivo de não terem gasto o que podia. O PCP afirma que o recurso de medidas restritivas vai relativizar comportamentos, enquanto que o PSD acusa o Governo de só estar preocupado com propaganda política. E, portanto, Repete-se a votação de há 15 dias. Foi aprovada esta renovação da declaração de estado de emergência. O Governo diz estar determinado. Não para fazer comentários fáceis depois de verificada a resposta que não deram e que não anteciparam, mas sim mobilizar todos os portugueses. Que a nossa única resposta é prosseguir com coesão nacional, com nervos de aço. Não é o que pensa a oposição. Quem nos governa não tem estado plenamente à altura das responsabilidades, é também preciso que o Governo relegue a sua permanente preocupação com a propaganda política para os tempos de campanha eleitoral. Não é a altura de deitar foguetes e bater palmas, é a altura de repensar, porque não queremos uma quarta vaga, e uma quarta vaga está aí ao virar da esquina. Está o Governo disposto a repensar para não repetir os erros do passado. O Governo foi fiel a si mesmo e continua de forma obstinada a colocar a dívida e o controle do déficit à frente das pessoas e da sua saúde. Erros apontados também pelos antigos parceiros da geringonça. No meio desta enorme crise, a última coisa que o país precisa é de um governo austero, que queira ser o campeão dos poupadinhos à custa das condições de vida das pessoas. O recurso repetido à instigação do pânico e à propaganda do medo estão a conduzir perigosamente à relativização das medidas e dos comportamentos que verdadeiramente têm de ser considerados. A única coisa que desceu foram os números de infectados. Os restantes problemas que o estado de emergência teima em não resolver é que continuam a crescer. À direita, os partidos pequenos exigem mudança. Ultrapassem-se, porque é tempo de quebrar este ciclo sem nexo de confina, desconfina e volta a confinar. O governo português não só está sempre a dormir, como ninguém nos guarda da iminente catástrofe que se aproxima de Portugal. Ainda antes deste debate, Marta Temido deixa esta frase aos deputados. O momento que passamos em Portugal é grave.
e que vamos passar momentos muito graves e que vamos continuar a viver momentos muito graves. E que nesses momentos o equilíbrio entre todos é muito importante. Um desabafo em tom de aviso num Parlamento que pela 8ª vez desde novembro dá luz verde a um estado de emergência. No Hospital de Abrantes, mais de metade dos doentes em cuidados intensivos foram enviados de hospitais de Lisboa. A maioria são jovens e estão em estado muito grave. Reportagem RTP neste hospital, mais à frente no telejornal. Os números da pandemia em Portugal continuam a consolidar uma tendência de descida. Vamos olhar para a evolução dos internamentos desde o início da pandemia. Temos então esta acentuada subida aqui no mês de janeiro, mas em fevereiro começamos já a notar uma diminuição do número de hospitalizações. Já se percebe aqui claramente que há uma descida. Vamos aos números. Hoje há menos 259 pessoas internadas com Covid-19. Este é o total, 5.570, que é o número mais baixo desde 20 de janeiro. Nos cuidados intensivos permanecem ainda 83 pessoas, mas os números voltam a descer, cerca de, nos cuidados intensivos, menos 17, ou seja, 836 no total. Continuam a descer, são menos 17 do que ontem. Os novos casos de infecção são mais 3.480, menos 56% do que a última quinta-feira. Os óbitos sobem ligeiramente, face a ontem também. Foram mais 167, já morreram em Portugal 14.885 pessoas desde o início da pandemia. Vale a pena olharmos também para a taxa de letalidade global, que é neste momento de 1,9%. Subiu para os 11,3% na faixa etária dos 70 anos e para os 15,5% nos maiores de 80 anos. O Governo aceitou a oferta de ajuda dos governos luxemburguês e francês para o apoio ao tratamento de doentes Covid em Portugal. Uma equipa de Luxemburgo com 2 médicos, 2 enfermeiros vai agora apoiar o Hospital de Évora. De França chega também um médico e 3 enfermeiros diretamente para o Hospital Garcia Dorta em Almada. O Luxemburgo e a França ofereceram ajuda a Portugal. O governo acabou agora por aceitar o apoio para o tratamento de doentes Covid-19. Do Luxemburgo vêm 2 médicos e 2 enfermeiros, vão para o Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital do Espírito Santo em Évora, um dos mais afetados pelo aumento de infecções. Catarina Fernandes, enfermeira-chefe num dos maiores hospitais do Luxemburgo, já tinha manifestado o desejo de vir para Portugal, ela e outros médicos e enfermeiros portugueses que vivem naquele país. Portugal também é muito representado aqui no Luxemburgo, é a comunidade mais presente aqui como estrangeiro aqui no Luxemburgo, e acho que é uma questão de, nos momentos difíceis, é que se vê os verdadeiros amigos. De França vão chegar um médico e 3 enfermeiros, vão trabalhar no Hospital Garcia de Horta, em Almada. Esta ajuda internacional junta-se assim à equipa de 8 médicos e 18 enfermeiros alemães que estão já a trabalhar na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Luz, em Lisboa. Em comunicado, o governo português considera que esta ajuda é de extrema importância quando se continua a fazer sentir uma elevada pressão nos cuidados intensivos, sobretudo nos hospitais da área da Grande Lisboa e do Alentejo. As 2 equipas devem chegar a Portugal na semana de 15 de fevereiro e para já prevê-se que fiquem durante 15 dias. Começou hoje a vacinação dos bombeiros portugueses. A Liga diz que pega por chegar tarde. Apenas metade dos bombeiros vão ser vacinados. Boa sorte, rapaz. Obrigado. É um dia histórico para o Rui Ran, dos voluntários da Amadora. É representativo de toda a classe dos bombeiros e é um momento marcante, como é óbvio. Tão óbvio como estar todos os dias com quem está pior. Ter sido hoje vacinado não é, na sua opinião, tendo em conta que está na linha da frente, um pouco tarde demais? É quando tem que ser. As coisas têm o seu timing e são programadas de acordo com as possibilidades e, portanto, é hoje, é hoje. Vão mais tarde do que nunca, mas eu não digo isso com satisfação.
Não se entende como é que o INEM foi vacinado, e bem, e muito bem, mas nós fazemos 85% do pré-hospitalar em Portugal. Porque é que foi o INEM e porque é que não foram os bombeiros? E que, passado tanto tempo de espera, hoje foi 50%. Existem 30 mil bombeiros em Portugal, só 15 mil é que vão ser vacinados nesta fase. Concorda com esta metade apenas? De forma nenhuma. Esta prioridade para 15 mil bombeiros tem a ver com critérios operacionais em cada corporação, que foi definido quais são aqueles que em primeira linha são vacinados. Chegaremos a todos. São passos, são pequenos passos, são passos que às vezes têm tropeções que nós gostaríamos de evitar, mas não podemos perder de vista aquilo que é a meta à qual queremos chegar. No final de verão, ter 70% da nossa população vacinada contra a Covid-19. Para isso, as forças de segurança começam também a ser vacinadas esta semana. Aqui, na Damaia, foram vacinados 20 bombeiros num centro de saúde onde, com 4 representantes do governo, comitivas e jornalistas, a distância de segurança pode nem sempre ter sido cumprida. Os 2 casos suspeitos da variante brasileira detectada na Grande Lisboa estão a ser analisados pelo Instituto Ricardo Jorge. Vai ser feita a sequenciação genética para confirmar estas suspeitas. O resultado deve ser conhecido nos próximos dias. A variante brasileira é considerada altamente contagiosa e com uma mortalidade superior ao coronavírus inicial. O primeiro caso desta variante foi detectado no Japão. São já 10 os países onde esta estirpe foi encontrada. Devido à evolução da pandemia, Portugal suspendeu os voos de e para o Brasil no final de janeiro. No Hospital de Abrantes, mais de 50% dos doentes que estão internados nos cuidados intensivos foram enviados por hospitais da Grande Lisboa. A maioria são jovens, sem patologia associada e em estado muito grave. O hospital está agora, e por isso, a reaproveitar recursos humanos de outras especialidades para ajudar no combate e a ajudar também os doentes Covid. O meu nome é Tânia Ferreira, sou enfermeira há 16 anos, já pertenci à equipa de medicina, à equipa de cardiologia a maior parte da minha vida profissional e neste momento estou na medicina e mais nos convidados. O turno para a enfermeira Tânia está concluído. Segue cada ponto do plano de segurança para o desfardamento. É mais um passo, não é? Um passo de uma rotina que até aqui não estava habituada. Sim, no governo, hoje é realmente o primeiro dia. Há coisas que nos temos que adaptar. Há coisas do dentro cardíaco que eu consigo aplicar aqui. Não podem ver, está toda molhada, porque acabou de se desfardar da zona infectada e vai passar agora para o duche. Mas as EPIs utilizávamos de uma forma mais esporádica, não é? O equipamento de alto risco agora já é diferente, agora é diário, não é? Posso passar agora já para esse lado? Podes, obrigada. Tiras os pedinhos lá dentro. Ok. Vem do Serviço de Cardiologia, que está agora desativado para daqui a uns dias receber doentes Covid. Um adeus temporário. Os 6 doentes que aqui estavam foram transferidos para a unidade Tomar, que faz parte do mesmo centro hospitalar. Agora na enfermaria, Tânia acompanha os passos da enfermeira coordenadora. Eu vou ligar lá para cima para ver se temos lá que possam fornecer alguma coisa. Espera aí. Há 3 meses, quando aqui estivemos, Telma era responsável por 3 enfermarias. Agora já toma conta de 7, ou seja, 182 camas, já sem grande margem de manobra. Não posso dizer que chegámos ao limite. Se me disser que tivemos que recorrer a trabalho extraordinário, tivemos que recorrer a trabalho extraordinário para suprir todas as necessidades. Se me disser que os profissionais estão cansados, estão efetivamente cansados. Há profissionais que estão desde março, ponham uma touca para proteger e ponham uns óculos por cima desses, uns óculos. Atenta a cada passo, vai auxiliando as equipas do outro lado da linha, que prestam cuidados aos 104 doentes internados com Covid-19. Não estou a brincar.
Tenho evoluído bastante. Vim para aqui, para a enfermaria, na sexta-feira. Não conseguia andar, não conseguia mexer. Hoje em dia já me levanto. Bruno dá agora os primeiros passos. Aos 41 anos e sempre saudável, nunca imaginou que a Covid o atingisse de forma tão violenta. Aparentemente saudável. Nada indicava que viria a estar internado nos cuidados intensivos? Nada. Até faço desporto, algum desporto, hábitos saudáveis e cá estou. Recupera agora, lentamente, depois de ter ficado infectado em contexto familiar. Saí do trabalho com um teste negativo, passei na casa da minha mãe para lhe dar um beijinho que não dava há 10 meses e foi. Esteve 5 dias nos cuidados intensivos em estado crítico. A cada toque, um alerta. As máquinas que asseguram vida tocam periodicamente, controlam ao segundo cada batimento. Afeta uma população mais jovem, em grande quantidade, e a doença tem um decorrer clínico um pouco mais demorado, com mais problemas em termos respiratórios. E que infelizmente nem todos sobrevivem. Das 24 camas disponíveis, 16 estão ocupadas, mas por pouco tempo. Preparam-se para receber mais 3 doentes críticos vindos da Grande Lisboa. Até hoje tínhamos 50% de doentes que não eram da nossa área e a partir de hoje já temos mais do que 50%. Temos transferências praticamente diárias do Hospitais de Lisboa para aqui. Tem havido alguns problemas no fornecimento de oxigênio, mas foi tudo suplementado com tanques suplementares de oxigênio. No meio do caos, uma boa notícia. Bruno Póvoa teve alta dos cuidados intensivos. O que é que sente? Já não sinto tão cansado. E quando veio para aqui, o que é que sentia? Muito cansado. Tinha febre, tinha tosse, tudo. Ainda muito debilitado, Bruno segue para a enfermaria. É lá que vai ser acompanhado pelo médico cirurgião que trocou a concentração do bloco operatório pela azáfama dos corredores Covid. Foi necessário recorrer a colegas de outras especialidades, no meu caso de cirurgia geral, para reforçar as equipas. E olha, estou aqui a tentar na medida do possível desempenhar o meu melhor, embora não é uma área que eu habitualmente trate e esteja confortável, não é? Só há 3 semanas está nas enfermarias onde trabalha com a enfermeira Telma. Bom dia, Patrícia. Que há pouco lutou contra a Covid-19. Fiquei a saber no dia em que fiz a vacina que o meu marido estava infectado. No dia a seguir fui testada e também testei positivo. Não tinha qualquer tipo de sintomatologia, estava assintomática. Passado 3 dias de estar em isolamento em casa, iniciei alguma sintomatologia. Regressou ao serviço passados 21 dias. Regressa à segunda casa, que continua com internamentos longos próprios da Covid-19. No entanto, há quem já só pense em regressar a casa. Variante britânica do novo coronavírus está em mutação, pode pôr em causa a eficácia das vacinas. Uma outra estirpe do vírus pode infectar quem já foi vacinado ou até quem já teve Covid-19. Ter conta no banco vai passar a ser mais caro. Já a partir de maio vai ter que pagar mais pela sua taxa. Regressamos já a seguir a um breve intervalo, em cerca de 3 minutos. Até já.